Biorremediação. Qual é o conceito da biorremediação? Nós vamos trazer a ferramenta da biotecnologia. A biotecnologia é a utilização de micro-organismos para tratar resíduos, particularmente na remediação de alguns passivos ambientais, como lixão, área de lixão, que foi resíduo sólido disposto inadequadamente, causada pela deposição desordenada de lixo doméstico, industrial, hospitalar no solo, ar e recursos hídricos, né? Então, a gente vai usar essa ferramenta da biotecnologia a serviço do saneamento. A Agência de Proteção Ambiental Americana diz que pode ser classificada no rol das tecnologias inovativas. Por quê? Ela caracteriza-se pela via destrutiva, em que a atividade biológica é responsável pelos resultados na transformação e minimização dos agentes poluentes. É uma tecnologia versátil, conforme vai ser visto na aula 11B, podendo ser aplicada tanto no local, in situ, como fora do local, situ, dependendo do tipo do problema ou do resíduo-alvo e das condições químicas, físicas, biológicas dos resíduos e do local a ser remediado, a hidrogeologia do local. E que visa não pôr em risco o equilíbrio dos ecossistemas. Na figura 1 é possível ver os princípios da biorremediação, segundo a Agência Ambiental Americana. Então, você tem micro-organismo, né, e tem a partícula aqui da substância, que é o óleo. Esse micro-organismo vai assimilar, vai acabar se nutrindo com esse substrato, né, que é o óleo. Ela vai comer esse óleo. E o micro-organismo vai digerir o óleo e fazer essa alteração, degradar ele em água e gases menos nocivos, né? E aí ele vai deixar escapar como produto desse metabolismo a água e esses gases menos nocivos dentro do solo ou a água subterrânea. Esses são os princípios da biorremediação. Então, o conceito da biorremediação no local, in situ, consiste na aplicação de micro-organismos no solo, conforme veremos nas técnicas de biorremediação, ou no meio hídrico, sem a necessidade de remover os resíduos para efetivar seu tratamento. A biorremediação fora do local já requer a remoção dos resíduos antes de sua aplicação, então tem uma associação com outras tecnologias. Remover cargas orgânicas elevadas pelo uso da biorremediação e ainda complementar o tratamento com processos tradicionais, quais sejam filtração, troca iônica, incineração, encapsulamento, compostagem aeróbia, digestão anaeróbia, aterro sanitário, etc. Qual a desvantagem? É que é um longo tempo para a obtenção de resultados, entre 3 a 60 meses, dependendo, mas isso muito em função da hidrogeologia do local, do grau de degradabilidade da substância, das cepas microbianas, das dimensões do local, do volume de resíduos, da estratégia de projeto e uma série de outros fatores vão influenciar no sucesso da biorremediação. A biorremediação no local, in situ, geralmente requer o quê? Um mecanismo para estimular e manter a atividade desses micro-organismos. Então, a gente tem que fornecer nutrientes, tem que fornecer receptor de elétrons para ele, né? Então, esse mecanismo normalmente é um sistema de entrega na medida que provê um ou mais desses que vamos falar no momento. Um receptor de elétrons, que pode ser o oxigênio, o nitrato, nutrientes, nitrogênio, fósforo e a fonte de energia, o carbono. Geralmente, os aceptores de elétrons e nutrientes são os dois a maioria dos componentes críticos de qualquer sistema de entrega. Ainda sobre a remediação in situ. Em um típico sistema de biorremediação in situ, a água subterrânea é extraída usando um ou mais poços, se necessário, e tratada para remover os componentes do resíduo dissolvido. Então, a gente tem o conhecido sistema de bombeamento, né? Bombeamento e tratamento. A água subterrânea é tratada
ela vai ser misturada com um aceptor de elétrons e um nutriente, como qualquer água residuária, e outros componentes se preciso for. E aí vai ser reinjetada a montante, para que não haja o problema do quê? De quantidade dessa água subterrânea, né? Então, reinjetada a montante ou ainda dentro da fonte de contaminação. Podem ser usados para tanto galerias de infiltração ou postos de injeção para reinjetar a água tratada. Em uma configuração ideal, vai ser estabelecido o quê? Um sistema de ciclo fechado. Toda a água seria reinjetada sem tratamento e toda a remediação aconteceria in situ. Ainda sobre a remediação in situ. Esse sistema ideal vai recircular continuamente até que a água até que tenha sido alcançados os níveis de purificação. Então, nesse sistema ideal, o que é proposto? Em vez de ter o tratamento ali fora, você vai extraindo e reinjetando, usando esse meio hidrogeológico como um reator, em que vai recircular continuamente a água até que tenham sido alcançados os níveis de purificação. Agora, se o seu estado não permitir reinjeção de água subterrânea extraída, pode ser possível misturar um aceptor de elétrons e nutrientes ao invés com água fresca, porque eu tenho que assegurar a quantidade daquela água subterrânea. A água que não é reinjetada deve ser descarregada, né? Descartada, em geral, a corpos d'água superficiais ou para serviços de tratamento público, dependendo do grau de contaminação, dependendo dos padrões de emissão e padrão de qualidade desse corpo receptor. Ainda sobre a remediação in situ. Cálcio em excesso, magnésio ou ferro, que são habitualmente encontrados em água subterrânea, eles podem reagir com fosfato, que em geral é a fonte de fósforo, né? A gente tem fonte de nitrogênio e fonte de fósforo desses nutrientes. E o fosfato geralmente é o nutriente do fósforo, né? Na forma de tripolifosfato. Ou ainda o cálcio, o magnésio, o ferro pode reagir com gás carbônico, né? Que é produzido a partir da atividade dos micro-organismos, né? Então, o dióxido de carbono é um subproduto da respiração aeróbia. Os produtos dessas reações podem afetar de modo adverso a operação de um sistema de biorremediação in situ. Então, quando o cálcio, magnésio ou ferro reage com fosfato ou gás carbônico, o que pode ocorrer? Precipitados cristalinos podem ser formados, e isso pode ser um processo adverso ao sistema de biorremediação in situ. Esses precipitados, o que eles podem fazer? Constringir canais de fluxo, porque o fluxo da água subterrânea é realizado por pequenos canais. É por isso que a gente vê o quê? Vê a lei de Darcy, né? E a experiência que ele realizou em um meio poroso, fluxo de água em meio poroso, nesses pequenos canais. Então, esses precipitados podem obstruir esses pequenos canais de fluxo de água e também danificar equipamentos, como, por exemplo, os postos de injeção. Além disso, a precipitação de cálcio ou de fosfato de magnésio vai elevar as combinações de fósforo. E o fósforo combinado, ele não é biodisponível para os micro-organismos. Ele não age como, não tem a função dele mais como nutriente dos micro-organismos. Esse efeito pode ser minimizado usando o quê? O tripolifosfato para agir como isolante dos agentes, para manter o magnésio e o cálcio em solução, ou seja, impedir que os íons de metal precipitem e formem esses precipitados. Ainda sobre a remediação in situ. Quando o oxigênio é introduzido lá na subsuperfície, como um aceptor de elétron final, ou seja, aquele que vai receber o elétron da matéria orgânica que foi oxidada, que perdeu o elétron, pode reagir com o ferro dissolvido, que é o ferro 2, e formar um óxido de ferro insolúvel, né, precipitado, que é o óxido férrico. Esse precipitado pode ser depositado nos canais de fluxo aquífero, novamente, né? Então, vai reduzir a permeabilidade.
Os efeitos dessa precipitação do ferro também tendem a ser muito notável ao redor de postos de injeção, porque ao redor desses postos de injeção eu tenho uma alta concentração de oxigênio, né? E pode tornar até os postos de injeção inoperáveis. Valores extremos de pH, ou seja, menor que 5 ou maior que 10, são, em geral, desfavoráveis para a atividade microbiológica. Tipicamente, a atividade microbiana ótima acontece abaixo de condições de pH neutras, ou seja, na gama de 6 a 8. O pH ótimo vai ser específico do local. Por exemplo, foi observado em sistemas naturais a atividade microbiana agressiva a mais baixas condições de pH fora dessa gama, exemplo, 4,5 a 5. Por quê? Micro-organismos adaptados às condições naturais onde eles são encontrados, o ajuste de pH, até mesmo para o neutro, ele já estava acostumado com pH baixo. Aí foi colocar para o neutro de novo, ele já não estava mais acostumado com o neutro. Podia inibir a atividade microbiana. Se as condições artificiais, por exemplo, a liberação de um petróleo, um vazamento de petróleo, alterou o pH fora da gama neutra, o ajuste de pH, aí sim pode ser necessário. Por quê? O contaminante alterou o pH e não houve tempo para o micro-organismo se adaptar, podendo até ser letal para eles. Se o pH da água subterrânea é muito baixo, por exemplo, muito ácido, aí a gente pode colocar hidróxido de sódio para aumentar o pH. Caso contrário, se o pH é muito alto, muito alcalino, então pode ser um ácido, por exemplo, o clorídrico, muriático, para reduzir esse pH. E as mudanças, as alterações nos valores de pH devem ser monitoradas, porque mudanças rápidas de mais de 1 ou 2 unidades pode inibir a atividade microbiana e pode requerer um período de aclimatação muito grande antes dos micróbios retomarem atividade. Então, tem que monitorar o pH e a alcalinidade a bicarbonato, que muitas vezes o pH ainda não caiu, mas a alcalinidade, a capacidade tampão do meio, ainda já está sendo consumida. A biorremediação, então, em aterros e lixões. A gente sabe que existem distintas fases que compõem o fenômeno aí da biorremediação. E elas podem ser observadas quando monitoradas e quando bem entendido o tratamento anaeróbio. Outro fato que distingue a decomposição em aterros e lixões relaciona-se o quê? A cinética do processo. Por quê? A cinética dos micro-organismos nesse processo é um meio heterogêneo. Conhece-se bastante do meio homogêneo, por exemplo, a cinética de crescimento microbiano em um reator de mistura completa, ou um reator aí de anaeróbio de fluxo ascendente, né? Um biodigestor. Então, o meio aqui de lixão e aterro é um meio heterogêneo e é basicamente sólido. Então, a velocidade da decomposição vai assumir valores muito diferentes daquela em meio líquido, né? Sendo, portanto, o quê? Mais lenta. Os fatores que vão influenciar no processo, como pH, potencial de oxirredução, que é a troca de elétrons, né? Temperatura, a relação carbono-nitrogênio, teor de umidade, índice de compactação, vão apresentar características diferentes. Bom, ainda sobre essas fases da biorremediação. A retrospectiva conceitual nos demonstra que a biorremediação aplicada em aterros e lixões pode ser efetuada em fases diferentes. Ou seja, é um processo que vai demandar partições ou divisões temporais e processuais na sua consecução. Ou seja, uma vez entendido a problemática aí, as fases do tratamento anaeróbio, a gente pode entender o que os micro-organismos estão precisando, dependendo da fase que eles estão metabolizando. Então, Kaplovsky verificou que no início do processo, ácidos orgânicos vão ser produzidos. E no final, gases como o dióxido de carbono e o metano vão ser os produtos finais. Em off, acabou dividindo em duas fases, fermentação e maturação. Parker, 1956, inicialmente disse que a matéria orgânica do lixo é atacada por bactérias formadoras de ácidos.
Como resultado dessa primeira fase, ácidos graxos, açúcares e outros compostos orgânicos de baixo peso molecular vão ser produzidos. Em seguida, na segunda fase, os ácidos são consumidos por bactérias formadoras de metano, onde o metano e o dióxido de carbono são os produtos finais. Então, o que a gente sabe? Fala-se em 9 fases. Se a gente for destrinchar essas fases, a gente consegue até entender mais fases. Então, basicamente, você tem a matéria orgânica complexa, que ela é hidrolisada pelas bactérias hidrolíticas. Essas bactérias hidrolíticas, os produtos da hidrólise dessa matéria orgânica são os compostos orgânicos mais simples, que vão ser metabolizados pelas bactérias acidogênicas, que fazem o ácido, né, a gênese dos ácidos graxos voláteis, ou seja, o substrato delas são os compostos orgânicos simples, e elas fazem a fermentação ali para os ácidos graxos voláteis, em sua maior monta. Esses ácidos vão ser substrato para que as bactérias acetogênicas formem, então, a partir do metabolismo, o acetato. O acetato é o principal precursor do metano. Existem diversas ainda detalhes sobre isso. Existem bactérias que formam hidrogênio, outras que consomem hidrogênio nesse interim. Então, temos vias de formação de metano. Via fermentativa, em que vai sendo fermentado até acetato, e o acetato ele é convertido a metano pelas bactérias, as árqueas metanogênicas, né? E temos a via, que é a via da oxidação, a via oxidativa, em que hidrogênio formado no meio do processo com dióxido de carbono também formado no meio do processo combinam-se entre si para formar metano e dióxido de carbono, né? Então, as fases da biorremediação. Primeiro estágio, fermentação. Atuam micro-organismos hidrolíticos e fermentativos. E vão ser responsáveis pela seguinte reação. Então, temos aqui um mol de glicose, né? Que é convertido em 2 moles de CO2, mais 2 moles de C2H5OH. Segundo estágio, formação de hidrogênio. Lembra que foi falado que existem bactérias que formam e outras que consomem hidrogênio? Nessa fase atuam micro-organismos produtores obrigatórios de hidrogênio, ou seja, bactérias acetogênicas, tal como os Enter e Bryan denominaram. As reações que ocorrem nesse estágio são 2 moles de C2H5OH, pode ver, olha, é um dos subprodutos da reação do primeiro estágio. Elas vão resultar, né, fermentar e formar 2CH3, né, COOH mais 4H2. Bom, aí a gente tem a formação do metano, e as duas vias que foi falado anteriormente. Nesses aí vão atuar os micro-organismos metanogênicos, que fazem a gênese do metano, os quais produzem metano a partir da redução de dióxido de carbono e pela descarboxilação do acetato, que é a via fermentativa. As reações envolvidas nesse estágio são CO2 mais 4H2, vai consumir hidrogênio, vai formar CH4 mais 2H2O. E descarboxilação do acetato, a via fermentativa. Então, o acetato, 2 moles de acetato, vão ser convertidos em 2 moles de metano mais 2 moles de CO2. Não confundir a composição do gás com a taxa de produção do gás. A composição reflete a existência de um ecossistema metanogênico balanceado, enquanto a taxa de produção de gás responde a determinados fatores ambientais. Nós veremos, o biogás vai ser produzido em maior ou menor quantidade de acordo com a temperatura, pH, nutrientes, potencial redox, etc. Bom, então entendido? Vimos que temos 2 vias de formação do metano. A via oxidativa, em que o dióxido de carbono reage com o hidrogênio que foi produzido e promove a formação do quê? Do metano mais água. E a via fermentativa, em que o acetato é fermentado a metano, né? Então vamos falar agora sobre as fases dessa biorremediação, uma vez entendido esse processo. Bom, a primeira, eu tenho a hidrólise de biopolímeros, que são insolúveis, para tentar formar o quê? Constituintes solúveis nessa seguinte ordem.
hidrólise primeiro de proteínas, depois a hidrólise de carboidratos e depois a hidrólise de lipídios. Bom, aí nós temos o que? A fermentação de aminoácidos solúveis e açúcares, visando a formar o que? Ácidos graxos de cadeia curta, que é os ácidos graxos voláteis, que foi falado em maior monta, mas assim como alcoóis, H2 e CO2. Uma terceira fase, oxidação anaeróbia de ácidos de cadeias longas e alcoóis para formar ácidos graxos. Temos a oxidação anaeróbia de produtos intermediários, ácidos voláteis, com exceção do acetato, para formar hidrogênio, CO2 e acetato. Aí nós vamos ter a descarboxilação do acetato para formar metano. Em seguida, a redução do dióxido de carbono com hidrogênio para formar o metano. Halbach e outros citam que as fases 1 e 2 duram de 100 a 50 dias e a fase 3 dura de 180 a 500 dias. Muito mais longo que o quê? Que a fase, que uma degradação aeróbia. A gente vê aí que 120 dias a gente tem a transformação da matéria orgânica em composto, né, em adubo orgânico, né? Esses autores ainda afirmaram que durante a fase 4 a composição e a taxa de produção de gás permanecem constantes, por isso que é chamada de metânica estável, né? Então o que a gente pode ver aqui na figura, né, apresentada nesse slide? Olha o modelo de produção de gás. Então no início o que acontece? Eu tenho um oxigênio que decai nessa primeira fase aeróbia. Ele é consumido pelo restinho das bactérias que conseguem sobreviver nesse ambiente pobre em oxigênio. Aí, o nitrogênio, ele vai sendo consumido. Ele vai sendo consumido na primeira fase aeróbia, logo depois do selamento da célula, né? E a anaeróbia começa, condições anaeróbias começam a ser percebidas e vai diminuindo o nitrogênio, né? Com isso, vai aumentando na fase 1 e 2 o que? O dióxido de carbono, né? Vai aumentando também a quantidade de ácidos orgânicos, por isso que é chamada de anaeróbia ácida, né? A fase 2, até que atinge o máximo no final da fase 2. E começa a decair na fase 3, que é a metânica instável, quando esses ácidos orgânicos, eles começam a ser consumidos para virar o quê? Metano. Né? Então, aí eu tenho, no início aqui da fase 4, que é a metânica instável, uma produção constante, linear aqui do metano. E também o dióxido de carbono vai ser produzido, né? Só que em taxas menores, né? Por quê? Parte do dióxido de carbono vai ser bastante consumido aí para formar a via oxidativa do metano, né? E o nitrogênio, né, e o oxigênio permanecem a níveis nulos aqui, né? Em níveis nulos. Matéria mais recalcitrante, como celulose, matéria orgânica, vai diminuindo muito devagar, mas bem devagar mesmo, né? E a matéria orgânica mais facilmente, que possa ser mais facilmente decomposta, essa sim, tem um decaimento maior. Quando vai diminuindo o substrato para esses micro-organismos, começa a decair a produção de metano, e aí por fissuras, né, pelo próprio sistema de extração de gás, pode ter a inserção de oxigênio novamente, na fase 5, de maturação, né? E, de novo, o nitrogênio também pela inserção desse ar. Então essas são as fases do processo. No caso de aterros e lixões, Queiroz Lima, depois de estudar 15 sistemas, verificou que é possível criar mecanismos de governo, assim como acelerar essa fase alcalinogênica com a adição de soluções alcalinas. Então, o tempo de duração dessa fase pode ser encurtada para 6 a 12 meses, favorecendo o processo de reabertura e reuso dessa célula. O que Queiroz Lima pôde concluir aí com relação à biorremediação? Como um processo tecnológico, a biorremediação não vai diferir do método do aterro sanitário. Essas fases que foram vistas também ocorrem depois do selamento dessa célula, né? Mas ela é utilizada de forma a complementar
o aterro sanitário, principalmente na minimização dos impactos. Tal como ocorre no aterro sanitário, em que você tem a célula sanitária, os resíduos têm que ser compactados, então vai passar com o trator de esteira de 3 a 5 vezes, né, no sentido ascendente, e cobertos diariamente com material de cobertura, uma argila compactada de forma a ter coeficiente de permeabilidade adequado em consonância com a norma BNT. E vai favorecer a criação de um ambiente predominantemente anaeróbio, em que a troca de elétrons vai ocorrer naturalmente e dessa forma vai permitir a degradação dos resíduos. Então, a cobertura e a compactação dos resíduos é um fator básico para se instaurar as diversas fases desse processo. Em ambos os sistemas, lixão e aterro, a confecção da célula é o fator condicionante que vai ter um papel relevante no resultado final. Por quê? Porque tanto no aterro sanitário como na biorremediação, células de biorremediação, as células necessitam das técnicas e procedimentos operacionais de engenharia para implementação. Ou seja, tecnologicamente não difere nada. Não obstante, em termos operacionais, as diferenças entre os processos são grandes. A iniciar pelo quê? A economia dos custos operacionais e a segurança ambiental que o aterro em células vai oferecer. De fato, a estratégia de dividir a massa de resíduos no espaço e no tempo é um fator que faz diferença para aumentar a competitividade dessa. Com o emprego das técnicas mais modernas dessa biotecnologia, né, ou seja, usar a tecnologia a nosso favor, né, a serviço do saneamento, como a bioaumentação e a lixiviação microbiana, ainda é possível acelerar o processo em até 10 vezes. E com isso ter ganhos consideráveis e imediatos na minimização de impactos. E ainda implementar ações para aumento da vida útil do sistema. Lembrando que recirculação de lixiviado, a gente tem que lembrar das estabilidades do talude, em termos de mecânica de solos. O fato mais importante no emprego dessas novas técnicas da biotecnologia é o quê? A manutenção do equilíbrio que é necessário entre a produção e o consumo de ácidos e nutrientes, tal como foi reverenciado por Monod, a cinética de crescimento de Monod, né? Ou seja, mesmo em meio heterogêneo, é possível estabelecer essa relação de Monod, visando a equalizar as reações de conversão e de consumo do substrato, que no caso é esse lixão. O processo de decomposição vai passar a ser governado por outros mecanismos que podem ser passíveis de interferência, né, dos engenheiros, fugindo do acaso e do descontrole operacional. Com a bioaumentação, a biorremediação passa a ser um processo previsível e passível de ser dimensionado e implementado com o emprego de reatores que nos aterros sanitários, quando usados, servem apenas para reduzir a carga orgânica da fração líquida. Mesmo assim, na forma fora do local, ou seja, os líquidos devem ser extraídos das células para tratamento. Há exemplo do que a gente faz no aterro com o quê? Com o chorume. Ele é extraído da célula por um sistema de drenagem interna, em sistema de espinha de peixe, e vai ser tratado numa lagoa de tratamento ou um reator, né? Hoje em dia tem muito tratamento no sistema Fenton, né? Isso em estudo. Já na biorremediação in situ, o tratamento dos líquidos é feito na própria célula, juntamente com o tratamento dos sólidos e gases, sem separação física das fases. Lembrando que deve ser feito um estudo prévio para estabilidade desses taludes. Com o tratamento de sólidos, líquidos e gases in situ, é possível reduzir a demanda de equipamentos para tratamento e descarte final de efluentes dos processos. Fatores que vão influenciar na biorremediação. A biorremediação em células anaeróbias, em particular, a fase da metanogênese, é afetada por uma série de fatores. Ao aluno é recomendado assistir novamente a aula 6, que fala sobre a degradação anaeróbia. Segundo revela Halvadax et al., esses fatores podem ser classificados ou divididos em 3 grupos. Primeiro grupo, fatores ambientais, como temperatura ambiente e precipitação. Elas são variáveis de estado, porque não pode ser exercido nenhum controle sobre elas, né?
O segundo grupo já são os fatores de manejo dos resíduos, que são o quê? Atividade de coleta, transferência, em que a composição do lixo e as operações preliminares ou de pré-processamento são as mais importantes. Isso já dá para ter um controle sobre esse segundo grupo. O terceiro grupo é constituído de fatores operacionais relacionados ao aterramento, quais sejam método de aterramento, profundidade das células do aterro, tipo de cobertura de área final, adição de água, adição de inóculos e de outros líquidos, grau de compactação, etc. Agora, vamos falar, conhecendo os fatores que influenciam, como é feita a remediação, vamos conhecer as técnicas existentes para a remediação, uma vez feito esse estrago. Uma técnica é a extração de vapor do solo. No solo, nós temos a zona saturada e a zona não saturada. A zona saturada, você tem uma infiltração de água no solo. A zona saturada é aquela que 100% dos poros do solo estão preenchidos com água, essa água subterrânea. A zona não saturada é o contrário disso, né? Então, não é 100% dos poros, dos vazios desse solo que estão preenchidos com água. Existe uma umidade, mas não é de 100%. Então, nessa zona não saturada, pode-se tentar estabelecer o vácuo em poços de extração. Dessa forma, tentando induzir o fluxo controlado de ar e a remoção de contaminantes compostos orgânicos voláteis. Onde que eu tenho isso? Por exemplo, quando eu tenho um estrago feito por derivados de hidrocarbonetos, né, gasolina. Então, por quê? A gasolina, por exemplo, vai ter composto orgânico volátil, ela vai ter várias fases. Um poço é perfurado em uma zona contaminada, não saturada, e uma bomba a vácuo é usada para retirar o ar dessa região. E um desumidificador é usado para remover o excesso de água. E aonde vai ser removido esses compostos orgânicos voláteis? Cuja sigla em inglês são os VOCs, em camadas de carvão ativado. E aí você faz a remoção do gás para a atmosfera, porque os compostos orgânicos voláteis foram removidos, né, por meio do uso desse carvão ativado, estão lá absorvidos no carvão ativado. Temos também outra técnica de remediação, a extração multifásica, MTE. O sistema de extração multifásica combina as técnicas de bioventilação e essa técnica que a gente já viu, remoção de massa a vácuo, possibilitando a extração da fase livre, líquida livre, né, por exemplo, da gasolina, da fase de vapor da gasolina e da fase dissolvida na matriz do solo, e vai estimular o processo de biodegradação natural na zona não saturada. Olha aqui a figura da extração de vapor do solo, em que você induz por meio de uma bomba a vácuo a extração de vapores desse solo. Essa técnica, em um cenário mais fácil, um cenário mais dificultoso, ambos em um pequeno local e um local maior, nós temos aqui uma estimativa de custos por pé cúbico, por metro cúbico ou por jarda cúbica, em dólares, né, para que você tenha uma ideia. Outra técnica de remediação, air sparging, é uma tecnologia no local in situ que vai injetar ar na zona saturada do aquífero contaminado com poços horizontais e verticais, e vai ter o quê? Para que eu possa injetar ar, eu vou ter o uso de um compressor de ar. Dessa maneira, eu vou beneficiar a passagem do contaminante da fase líquida para a fase gasosa. E aí eu faço a remoção por volatilização. Então, aí eles são deslocados através da volatilização e carreados para a zona vadosa, né, do solo para serem extraídos pelo sistema de extração de vapor. Também temos a barreira relativa. A água subterrânea, né, trazida para a superfície, é um efluente que tem que ser tratado adequadamente. Então, para evitar esse bombeamento e tratamento, que é uma técnica de remediação, né, bombeamento, tratamento, para depois a reinjeção a montante, eu poderia fazer uma técnica de tratamento aqui in situ dessa contaminação.
um tratamento passivo, que não envolva o bombeamento e que requer pouca intervenção humana, né? Então, a barreira reativa é um sistema desse, que consiste o quê? Na instalação de uma estrutura subterrânea permeável. Seria uma espécie de uma grande trincheira que iria interceptar o fluxo de água subterrânea contaminada. E essa trincheira poderia ser preenchida com uma grande variedade de materiais selecionados especialmente para tratar os diversos tipos de contaminantes. À medida que a água subterrânea passasse por esse material permeável, um meio poroso ou uma membrana, por exemplo, os contaminantes poderiam ser retirados pela adsorção nesse meio poroso ou ainda uma transformação em uma membrana para compostos inofensivos. Então, essas barreiras reativas são preenchidas por material poroso que seja mais permeável que o aquífero, que contém a água subterrânea contaminada. Por que mais permeável? Porque a água procura o caminho mais fácil para ela. Então, se eu tenho um material mais permeável, as linhas de fluxo vão serem atraídas para lá, para essa barreira mais permeável que é reativa, né? Fazendo com que os contaminantes também se dirijam a ela. Aí, o tratamento hidráulico e dimensionamento, é lógico, a gente vai ter que conhecer toda a hidrogeologia, né, e a condutividade hidráulica aí no campo lá do aquífero, né, ver a modelagem do fluxo. Mas existem modelos de fluxo a partir de de parâmetros retirados em campo que nos permitem fazer um mode flow aí, né, que permitem a gente visualizar as linhas de fluxo e prever essas linhas de fluxo de acordo com a condutividade hidráulica. Então, foi citado um modelo de grande utilidade, o Visual Mode Flow. Para se obter um rendimento ótimo do sistema, que encompasse toda essa pluma de contaminação e que ofereça um tempo de residência adequado dentro da barreira. Ou seja, não adianta a água passar rapidamente pela barreira sem que ocorra tempo o suficiente para que ocorra essa reação. Na barreira reativa, esse material reativo vai agir de formas distintas, né? Então, pode ser resumida em adsorção, que é a adsorção como ocorre do carvão ativado, né? A precipitação de substâncias contaminantes e a degradação também das mesmas. Na absorção, o material absorvente é misturado nessa areia, que promove essa permeabilidade maior, para o preenchimento da barreira. Então, posso usar carvão ativado para remoção de compostos orgânicos que sejam hidrofóbicos, ou seja, não tem afinidade com a água, e que ficam retidos na superfície desse material absorvente, que é o carvão ativado. Na precipitação, a mistura para preenchimento da barreira contém material que altera as condições do potencial redox e do pH da água subterrânea, de modo que o composto que é contaminante não fique mais solúvel, e seja o quê? Ele precipite e possa ser retirado de dentro da barreira reativa. Por exemplo, o cromo hexavalente pode ser tratado como uma barreira preenchida com uma mistura de calcário, transformando o cromo para uma forma sólida que vai precipitar nessa barreira. Bom, e depois que vimos a adsorção, precipitação na barreira, né, vamos ver a degradação. Essa degradação pode ser tanto biótica, ou seja, com o uso de auxílio de micro-organismos, ou abiótica. O material da barreira faz com que o contaminante seja decomposto. E o produto dessa decomposição em novos compostos inofensivos. Então, por exemplo, uma barreira com adição de ferro metálico, que decompõe compostos organoclorados. É abiótica. Quer dizer, não tem o uso de micro-organismo aí para que ocorra essa reação. Ou, um exemplo de uma barreira biótica, né? A adição de oxigênio e nutrientes para decompor compostos orgânicos aromáticos, seria uma biobarreira. Qual é a limitação dessa técnica? É o condicionante hidrogeológico, como a profundidade do aquífero, o tipo de material poroso, a presença de interferências subterrâneas, a capacidade do contaminante de ser tratado nessa barreira. Então, olha aqui a zona vadosa, imediatamente abaixo ali, que a gente tem raízes até das plantas, né?
eu tenho a injeção de ar, né? Então um compressor de ar, e vai vir ar nesse aquífero contaminado, que vai deslocar a fase dos contaminantes, e aí eu tenho um poço de extração, né? Então, que vai ser mandado para um tratamento ou descarga posterior. A técnica de air asperging também tem quantificado aí o custo por metro cúbico, né, para locais pequenos, de grande e pequena dificuldade, e locais grandes, de grande e pequena dificuldade, em dólares. Bioventing é aquela em que eu tenho a estimulação da biodegradação natural no local, é uma técnica in situ. Então, por exemplo, dos hidrocarbonetos de petróleo no solo. Eu vou colocar o quê? O aceptor de elétrons oxigênio na zona não saturada e na zona capilar, né? Para que os micro-organismos que estejam existentes nessas zonas possam maximizar a biodegradação e minimizar a volatilização. Como eu coloquei oxigênio, a substância desse hidrocarboneto de petróleo no solo, ela vai ser aerobicamente degradada, né? Então, olha, eu coloco postos aqui em que eu vou injetar oxigênio, né? E vou maximizar aquela degradação anaeróbia, né? Temos aqui o custo da bioventilação aqui, de novo, para os cenários grandes e cenários pequenos, de pequena e grande dificuldades, respectivamente, o custo por metro cúbico. A biorremediação, ela pode ser também a biorremediação aumentada, por um processo pelo qual os micro-organismos nativos ou inoculados, ou seja, eu posso colocar também, inocular micro-organismos que gostem daquele substrato. Por exemplo, fungos, bactérias e outros micróbios vão degradar, metabolizar esses contaminantes orgânicos que são encontrados, às vezes só no solo, às vezes no solo e na água subterrânea, convertendo-os a produtos finais que não têm riscos ao meio ambiente e à saúde pública, inóculos. Então, eu posso usar nutriente, oxigênio ou outros corretivos para aumentar essa biorremediação. E a dessorção de contaminantes de materiais de subsuperfície. Porque hidrocarboneto de petróleo, a hora que ele vaza, por exemplo, de um tanque de armazenamento subterrâneo, ele pode ficar sorvido na partícula de solo. Então, eu vou provocar essa dessorção, né? Posso fazer isso de modo aeróbio ou anaeróbio. Então, temos aqui uma representação esquemática de um sistema de biodegradação aprimorada. Então, temos aqui o aquífero, né, uma camada de baixa permeabilidade, né? Então, temos aqui toda uma representação esquemática técnica de land farming. Olha aqui na figura 6, um sistema típico de unidade de tratamento de land farming, né? Então, a gente tem técnicas para prevenir a contaminação aí de água subterrânea e de solo. Então, a gente usa o solo como um reator, mas esse solo ele não é contaminado, porque eu tenho toda a prevenção e sistema de monitoramento, né? Soil washing. Solos contaminados são escavados, né? Então, a gente deu o exemplo lá de escavação, apresentou o land farming, agora vamos falar sobre a escavação. Solos contaminados são escavados, removidos do local original, tratados fisicamente na superfície e misturados com aditivos que são preparados para a remoção desses contaminantes. Esses contaminantes que estão sorvidos na superfície, né, das partículas de solo, eles são separados do solo por tamanho, né? Então, eu consigo fazer essa separação das partículas finas, que são silt, das partículas grosseiras, areia. Como? Usando um sistema aquoso, baseado em tamanho da partícula. Aí as partículas finas eu mando para o quê? Para a incineração e a biorremediação. A água de lavagem, né, desse sistema aquoso, ela pode ser aumentada com aditivos químicos para ajudar na remoção desses materiais orgânicos e de metais pesados, por exemplo. Então, nós temos aqui a escavação de solo, né, na figura 9, contaminado, né? E a técnica de soil washing, né? Então, eu tiro
o solo, né, contaminado, né, e vou mandar o que? Para processos de lavagem, separação, né, por gravidade, né, vou fazer o tratamento dessa água residuária, né, eu vou ter uma água residuária tratada, os voláteis eu vou fazer o tratamento dessas emissões, né, e vou limpar esse solo, né. E a gente tem o custo, né, para um cenário pequeno e um cenário grande dessa técnica, soil washing. Seguem as referências dessa aula, com especial atenção ao Queiroz Lima.